Deus te use. Amém, querido? Então, vamos lá. Um novo teste aí com o fone para que a captação do som seja mais local. Saudações para você, que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam com você. Não quero encontrar oposição, não quero que fiquem de mal comigo, mas a mensagem de hoje vai provocar umas coisas assim, faz alguns anos, ou não, alguns meses, que tive a vontade de preparar essa mensagem e eu comecei a juntar algumas informações, fiz algumas fichas de algumas citações e havia esquecido, né? Não havia a cobrança, mas eu sabia que esse sermão um dia deveria estar pronto, era necessário que ele ficasse pronto. Ainda nem tinha ouvido algum sermão sobre, mas o Senhor tinha me chamado a minha atenção para esse fato. Daí eu comentei com o pastor Wagner, um dia eu prego. Mas às vezes havia o convite para pregar, mas não era o sermão que estava pronto. Finalmente este estava quase pronto. Ontem foi um dia de muitas atividades aqui no Clube de Desbravadores, com eliminatórias aqui para o Campori. Daí fui dormir, precisava dormir, mas levantei às 3 da manhã e na hora que o pastor chamou pelo meu nome, eu estava clicando em salvar. Pela última vez, o sermão estava pronto, pela graça de Deus. Agora é com ele. Eu vou apresentar o título da minha mensagem. Vou apresentar alguns slides, pedir a permissão de vocês aí para apresentar alguns slides. E olhem o título deste sermão. É esse aí. O irmãozinho. É sobre ele que falaremos. Eu vou dar um clique e eu preciso que o pastor Wagner me diga se mudou o slide aí para vocês também na mostra. Mudou? Ainda não. Eu não sei o que está acontecendo. Sai de novo do slide e entra com ele novamente, pastor. Então, eu vou ficar nessa de interromper isso aí. A motivação, a maior motivação para eu apresentar esta mensagem veio deste menino aqui. Ao vê-lo pregando, eu fiquei impressionado com a sua história e visualizei muitas coisas maravilhosas do que o Espírito Santo já fez, está fazendo e ainda fará pelo nosso pastorzinho Reginaldo. Deixa eu te atrapalhar só mais uma vez, pastor, desculpa. Fique à Lá vontade. na área de serviço, quando você está com o PowerPoint pronto, você já expandiu esse PowerPoint antes de você buscá-lo no recurso? Não. Então, lá antes, na área de serviço, expande o seu PowerPoint. Quando você buscá-lo, já busque o que está expandido na tela, lá na sua área de serviço. Então, deixo aqui aberto, certo? Aberto, e quando você buscar o recurso para compartilhar conosco, você já usa o que está expandido antes de entrar. Mas quando eu deixo aberto, eu não consigo ter acesso ao ícone do Zoom para fazer. Não, você dá um Ctrl F, bandeirinha do Windows, mais um Ctrl que você vai conseguir abrir. Ah, é verdade. Ok, só a bandeirinha do... Ok, aí vamos para o Zoom. Obrigado, pastor Aguinaldo. Então, vou compartilhar agora a tela em modo de apresentação. Certo aí? Aí sim, garotinho. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Vocês são vocês. Então, vamos lá. Foi a nossa experiência com esse menino que deu assim um impulso de prepara esse sermão para a gente falar sobre isso. O irmãozinho não é necessariamente o Reginaldo, mas uma referência a uma categoria de crentes. Aquele irmão que não tem nome,
que não é ancião de igreja, que não é o líder do departamento tal, que não é o primeiro a receber a visita pastoral, aquele irmãozinho que usa a camisa do Caleb, que vai para a feira com essa camisa do Caleb, que carrega aí a camisa do PG nas costas. Esse aí. Vocês conseguem ler o texto agora, a última consulta? O texto está aí na tela? Tranquilo, Tá tranquilo. Ok. Então, vamos ler o texto. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero trazer o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 27. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Observe esse texto. Olhe para ele. Com quem Deus quer contar? Com todos. Mas quem foi a quem Deus mais chamou? Os loucos, os de humilde nascimento, os fracos, os não poderosos. E a razão para isso é para que a glória seja de Deus. E ao elaborar essa mensagem, eu precisava ter em mente um objetivo. Eu aprendi que quando você quer fazer alguma coisa, você tem que pensar o que você vai fazer, o como você vai fazer, e depois é importantíssimo que você pense no para quê. Para que essa mensagem? Onde eu queria chegar com ela? A princípio, eu pensava em aplaudir, em elogiar, em destacar o serviço, a nobreza do serviço desses que, pelo mundo, às vezes são desprezados. Mas vejo que há uma necessidade de eu ter uma ideia bem clara e eu quero compartilhar essa ideia com vocês. O que tenho em mente? Qual é o objetivo de apresentar essa mensagem de hoje? Eu quero que essa mensagem venha desencorajar a busca por grandezas terrenas, pois elas podem levar à perda da fé e tornar o serviço cristão muito limitado. Há uma declaração de Ellen White, no livro Conselho sobre Mordomia, página 147, que diz assim: através dos séculos, tem-se servido a riqueza e a honra com muito perigo para a humanidade e a espiritualidade. É quando o homem prospera, quando todos os seus semelhantes falam bem dele, que ele corre especial perigo. O homem é humano. A prosperidade espiritual continua apenas enquanto o homem confia inteiramente em Deus, quanto a obter sabedoria e perfeição de caráter. E os que mais sentem a sua necessidade de pôr em Deus a sua confiança são, geralmente, os que têm a mínima soma de tesouros terrenos e honras mundanas em que confiar. Está aí a razão por que nosso objetivo é trazer essa mensagem. Desencorajar a ambição, o anseio por glórias dessa terra, porque a glória dessa terra é passageira, ou as glórias desta terra são passageiras. E elas põem em perigo a nossa fé, põem em perigo a nossa espiritualidade. E algumas condições sociais fazem com que
nós tenhamos pouco tempo para a dedicação ao serviço missionário e para o desenvolvimento da nossa fé. Tempo. No livro As Lógicas da Cidade, José Libano, o autor do livro, lembra a necessidade de tempo para o desenvolvimento da fé e que, lamentavelmente, é um problema de nosso tempo, um problema crônico. As pessoas não têm tempo e a fé está em declínio e em risco. Olha essa imagem aqui. Final dos anos 90, a famosa emissora de TV do país voltou a trazer o que foi para a crítica e para a massa em geral um dos maiores programas de humor daquele tempo. Nas noites de domingo, quando terminava o programa, a revista virtual ali, né, a revista eletrônica do domingo, entrava o programa, e o nome do programa era Sai de Baixo. E um dos personagens, um dos protagonistas deste programa de humor, Sai de Baixo, era o Miguel Falabella, que tinha o nome de Caco Barcelos. Uma das marcas do Caco Barcelos era fazer piadas depreciativas sobre o pobre. Odeio o pobre! E ele contava muitas piadas. E você vai encontrar muito, para quem nasceu depois dessa época, ou para quem não assistiu, para quem não morava no país, para os que moram hoje, que não são brasileiros, que não sabem. Estou falando no YouTube aqui do Brasil, vocês vão encontrar, Sai de Baixo, vão encontrar algumas cenas. Não estou recomendando para assistir, mas só para curiosidade, para que vocês queiram assistir. E esse é uma das pessoas que aparecem aqui como ícone das figuras que mais procuravam falar mal do pobre. E existem músicas, existem outras coisas, e até o pobre mesmo tem raiva de ser pobre. Parece que os próprios pobres de nosso tempo, em todos os tempos, eles sentem tristeza, sei lá, angústia e vergonha de serem o que são. Não conhecem que Deus os fez, e é necessário que, em muitos casos, eles permaneçam como estão, porque eles vão ser mais úteis no mundo, na igreja e na sua própria vida, dentro da condição que está. Deus é perfeito, é sábio demais para errar. E a mobilidade social acontece, a mobilidade econômica pode acontecer, sim, porém, isso é um processo gradual, e é um processo. Ninguém está pronto para, da noite para o dia, sair de uma condição de pobreza para riqueza, e nem também está pronto para o processo inverso. Mas enquanto, até mesmo dentro da igreja, na sociedade em geral, além desse programa aqui referido, a visão do pobre é algo negativo, a visão divina é totalmente diferente. Escutem, meus amados, escreveu Tiago. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Isso é um problema da igreja na época de Tiago. E vou apresentar a mensagem central, depois vou tirar o compartilhamento da tela. Então, quero que você considere isso aqui hoje. Faça o print, se for o caso. Embora a Igreja de Cristo tenha sido beneficiada pelos talentos, recursos e influência dos ricos e também dos intelectuais, ela tem nos pobres, nos humildes e nos incultos sua maior força de cooperação. Você sabe disso. Veja, esse foi o critério que Deus fez. Na escolha dos discípulos, olha o critério que Jesus usou. Passando por alto os ensinadores judaicos, cheios de justiça própria. O mestre, por excelência, escolheu homens humildes e letrados.
para proclamarem a verdade que abalaria o mundo, para fazer grandes coisas. Deus chamou pequenos homens dentro da visão do mundo, mas que seriam grandes na visão do céu. Seguindo, ela diz, para que pudessem ter sucesso em sua obra, deviam eles receber o poder do Espírito Santo. Não poderiam confiar na academia, nos títulos acadêmicos. Não pelo poder humano ou pela humana sabedoria devia o evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. E ainda na escolha dos reformadores, vai seguir o mesmo critério. Na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a sua fundação. O mestre divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares e ricos, que estavam acostumados a receber louvor e homenagem como dirigentes do povo. Eram tão orgulhosos e confiantes em si mesmos, em si próprios, na sua alardeada superioridade, que não poderiam ser levados a simpatizar com os semelhantes e tornar-se colaboradores do humilde homem de Nazaré. Aos indoutos e laboriosos pescadores da Galileia foi dirigido o chamado: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E que os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que, em seu tempo, eram os mais livres do orgulho de classe e da influência do fanatismo e astúcia dos padres. Agora vejam por que isso. Por que isso? É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Por que isso? Porque não será, então, dada a glória aos homens, mas àquele que por meio deles opera para o querer e o efetuar de sua própria salvação. Lembram do que está escrito lá em Atos, capítulo 4, versículo 13? Eles ficaram impressionados porque aqueles homens indoutos e letrados falavam com intrepidez. Então, eles reconheceram que eles haviam estado com o Senhor. Alguns exemplos dos reformadores. John Hus, que vem logo depois de John Wycliffe, é dito sobre ele que era de humilde nascimento e que cedo ficou órfão pela morte do pai. E veja quem foi ou quem se tornou John Hus. Depois dele, nós temos informações a respeito de Martinho Lutero. Como os primeiros arautos do Evangelho, Lutero veio das classes pobres. Agruras, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão de sua vida. Veja, a sabedoria infinita, Deus, uma referência aqui a Deus, que é a fonte da sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, preparou Lutero para ser o que foi na escola das agruras, das privações e da severa disciplina. Outro reformador que eu escolhi, foi o Zwinglio, que fez uma grande obra na Suíça. Ele nasceu na choupana de um pastor entre os Alpes, criado entre cenas de grandiosidade, ali, aquelas montanhas, aqueles vales, entre as cenas de grandiosidade, beleza e solene sublimidade natural, seu espírito foi logo impressionado com o senso da grandeza, poder e majestade de Deus. Quando você é pequeno, ou quando você se vê pequeno, você consegue ver Deus grande. Porém, quando você se vê muito grande, a sua tendência é de achar Deus pequeno. E eu acho que para encerrar aqui essa sessão de textos,
para ocupar um elevado cargo diante dos homens. O céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. O mais infantil dos discípulos é o mais eficiente do trabalho para Deus. Os seres celestiais podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar almas. Aquele que mais profundamente sente sua necessidade de auxílio divino, há de pedi-lo. E o Espírito Santo lhe dará vislumbres de Jesus que lhe fortalecerão a elevada alma. Do livro O Desejado de Todas as Nações, a página 307. Então, seguindo agora, como vimos essas descrições, é melhor quando se tem uma condição social humilde para servirmos a Deus. Como irmão de igreja, como pastor, 15 anos nesse ministério, eu tenho conseguido delinear aqui um perfil dos maiores cooperadores de Jesus na igreja. E com isso eu não estou fazendo divisão de classes. Eu não estou colocando um contra o outro. Eu estou trazendo um diagnóstico do que vejo. Eu tenho, por exemplo, a história do doutor, eu me esqueci o nome, um juiz aqui, perdoe-me se o senhor estiver assistindo, meritíssimo. Juiz aqui na cidade de Belém, uma das exceções. Um homem, eu não sei qual foi a sua origem, possivelmente também de origem humilde. O irmão dele é fazendeiro aqui ali no estado do Pará. E ele levou muitas almas para Cristo. Em alguns casos, ele tem um testemunho dele, está disponibilizado aí, ele condenava algumas pessoas intencionalmente. Ele condenava pessoas para ter a condição de resgatar com o evangelho. Ele fazia classes bíblicas no presídio. Imagine um juiz que vai pregar o evangelho no presídio. E ele também fazia evangelismo no seu condomínio. É um grande homem de Deus, grande pregador do evangelho. Mas é uma raridade, um juiz é muito ocupado para organizar evangelismo público no seu condomínio. Seria algo meio que constrangedor, algo não politicamente correto, você convidar pessoas para ouvir programa de crente, para ouvirem programa de crente. Temos vergonha de convidar os vizinhos para participarem do nosso pequeno grupo em nossa casa? Como que eu vou convidar os moradores do meu condomínio para participarem de um evangelismo? Esse homem fazia isso. Ele é um juiz. Eu não posso terminar a mensagem sem me lembrar o nome dele, o Espírito me lembrará. Mas vamos lá. Por via de regras, algumas características desses maiores cooperadores do evangelho. Eu tomei aqui emprestada a expressão do pastor Edmir. Eles geralmente são, número 1, desabonitados. Não são as irmãs modelo, top model, que estão fazendo grandes coisas, que estão fazendo grandes campanhas evangelísticas. Sim, existem irmãs bonitinhas aí, bonitas, belas, os irmãos, os rapazes, gatões aí. Mas, por via de regra, o povo que trabalha para o Senhor é desabonitado. É uma maneira linda de dizer outra coisa. Deus não está procurando essas coisas. Eles correm menos risco. Geralmente, quando a irmã se destaca muito, quando o irmão se destaca muito, aí vai querer ser modelo, aí começa a receber proposta e sai da igreja, recebe as glórias do mundo. Geralmente é pobre, ou pelo menos de origem humilde e pobre. É de baixo grau de escolaridade. Nem todo mundo que vai ter ascendência, né, social, ascendência acadêmica, se dedica à obra de cooperação com Deus. Eles não têm tempo para Deus. Eles terão dificuldade de, uma vez por ano, entregar um livro missionário. Eles trabalham demais. Mas o irmãozinho, ele não tem compromissos, não tem uma agenda na mão.
talvez não tenha nem um smartphone, talvez o celular dele ainda seja aquele Stingling, que toca bem alto, LG, está no bolso dele para atender telechamada. E ele trabalha. Ele é de pouca influência na sociedade. Ele não é conhecido. Até demora o pastor descobrir o nome dele. Mas como ele começa a trazer almas para Cristo, o pastor descobre quem é ele. Eles são estudantes da Bíblia, são pessoas que estudam quando sabem ler. São pouco exigentes, eles não são sofisticados. Eles não estão nem aí para uma gambiarra. Eles fazem um evangelismo nas ruas empoeiradas. Não estão preocupados com um salão, com ar-condicionado, com refletores, com luzes, com iluminação. Eles colocam um TNT lá no fundo, com as letras lá, bem-vindo. Colocam umas gambiarras lá, umas lâmpadas penduradas. Não consegue, às vezes, nem combinar devidamente as roupas. E oferece presentes, brindes. Antes era de R$ 1,99, mas hoje ele consegue aí de R$ 5, ou talvez até de R$ 10. Eles não são muito exigentes. Colocam lá, faz o carro de som, é hoje, agora, e convida o povo, faz evangelismo, batiza 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, em alguns casos. Eles têm tempo para os outros. Eles têm na sua agenda um momento para poder participar do pequeno grupo. Eles têm um momento da tarde para visitar as pessoas. Ele quer visitar o pastor, ele quer visitar os irmãos. Ele tem tempo. Ele é de grande fervor missionário. Esse é o perfil do que eu conheço, do que eu vejo. E como é que eles se relacionam com a igreja? Primeiro, ele é quem forma a dupla missionária. Aí na sua igreja onde você está, com todo respeito aos nossos queridos médicos, advogados, juízes, prefeitos, vereadores aí, pastores, pastores, hein, irmão pastor Wagner? Eles têm uma dupla missionária, eles têm a coragem de passar pelo ridículo de como as testemunhas de Jeová bater na porta das pessoas, visitar, orar e dizer, vim aqui falar que Deus tem um novo céu e uma nova terra para você. Há uma profecia que diz que vai acontecer isso. Ela é um viu em visão isso. O povo humilde abrindo a Bíblia na casa do povo, batendo de porta em porta. Deus anseia por esse dia. Mas no momento, quem forma a dupla missionária? É o irmãozinho que usa a camisa de PG e camisa do Caleb, camisa da escola sabatina. É quem participa dos treinamentos. Pastor convoca, o rico não vai. O culto não vai, o douto não vai. O engenheiro, o advogado, o que tem influência na sociedade, ele não vai. Ele diz o quê? Eu já sei. Treinamento para quê? Ele não vai. Ele não participa do programa da igreja. Ele é anti-associação. Ele não segue programa de Ministério da Mulher, o calendário do campo. Ele faz questão de se achar superior às organizações. Ele vai verificar se vai assistir. O irmãozinho não, ele assiste, ele fica acompanhando a agenda, ele está compartilhando no YouTube, está digitando glória a Deus, amém. Oh, pastor Stanley Arco, que bom, senhor, o nome do meu presidente da divisão sul-americana, como é o nome do meu secretário? O pastor, o departamental, ele usa esses nomes todos, ele ama ser da igreja, ele ama a organização. Ele está lá no treinamento, ele chega primeiro, ele compra a camisa, ele faz brechó, ele participa da feira de saúde. É ele quem lidera o pequeno grupo, é ele quem participa do pequeno grupo. Tem pequeno grupo, ele vai estar lá.
ele faz evangelismo. Ele acorda de madrugada. Ele participa de Sala 57. Ele é humilde para entender que ele precisa do Espírito. Ele sabe que ele não está aqui para, como curioso, ficar dizendo, vou ver se isso é coisa de Deus ou não. Tem coisa errada. Ele participa da sala. Ele copia os exemplos. Ele assiste os testemunhos. Ele faz o quarto de guerra dele. Ele levanta 3:30 da manhã para orar pelos pastores da Sala 57. Estou falando para você que me contou isso. Eu choro, eu me emociono quando eu lembro de você. Hoje eu acordei às 3h em ponto, para eu deixar essa mensagem na condição de ser apresentada. Mas eu conheço uma pessoa que levanta todos os dias às 3:30 para orar, para fazer seu devocional, que 1h30 depois, às 5, está pronta para assistir à Sala 57. O irmãozinho, glória, você vai para o céu, irmão. Você vai para o céu, aleluia. Não estou pregando salvação pela pobreza. Haverá muitos pobres no inferno e muitos ricos no céu. Mas o rico, à semelhança de Nicodemos, ele vai crer depois. Ele vai assumir lá no fim, 3 anos depois. À semelhança de José de Arimateia. Deus pôde contar a fortuna de Nicodemos, garantiu recursos para a igreja por longas décadas. Ele deu tudo, uma grande, maravilhosa, milagrosa conversão. Mas foi Pedro, João, Tiago, Estevão, Bartolomeu, foram estes os que revolucionaram as ruas de Jerusalém e pregaram em Samaria e os confins da terra, os humildes pescadores. Eles estavam prontos para aprender do pastor. Outra característica do irmãozinho, ele está pronto para aprender. Ele se coloca na condição de quem não sabe e ele pergunta para o pastor. Tem um treinamento, ele vai porque ele quer aprender do pastor. O irmão que está lá em cima, na posição social elevada, com nível acadêmico elevado, ele acha que não precisa aprender. E aí vou falar de nós mesmos. Sabe uma das classes mais complicadas para se trabalhar? A classe de pastores. Não estou menosprezando, diminuindo o santo e sagrado ministério. Eu não subo ao púlpito sem clamar Jesus, e aqui é meu púlpito também, que me dê a capacidade de honrar o ministério. Porque o ministro pode até ser falho, desprezível, reprovado, mas o ministério, diz a palavra do Senhor, que não pode ser censurado. Mas entre o grupo de pastores, há um problema de falta de humildade, de um querer aprender com o outro. Existem muitos arrogantes, até porque muitos dos pastores são ensinados a seguirem a carreira acadêmica, a galgarem altos postos, PhDs. E eles, primeiro, eles nem sempre o doutorado deles, o mestrado dele tem uma aplicabilidade prática ao crescimento do evangelho. Serve muito para a satisfação pessoal, para entender um caso específico, mas de pouca influência e relevância para a igreja, para o que realmente importa. Esses doutores, esses grandes, nem todos estão, de fato, na linha de frente. Temos muitos mestres
na missão, doutores em missão, que não são missionários, que não ganham alma para Deus. Eles não participam no programa como esse, não querem me ouvir, porque quem está falando aqui é o Moreira. Moreira é o doidão lá da sala, que na época da sala, falava umas coisas na sala de aula. Nós chegamos na sala de aula, somos 40 alunos que fomos selecionados na igreja. Entre os que estavam membros da igreja, fomos escolhidos. A igreja nos recomendou para fazer teologia e nós chegamos lá como santos. Aí vem os pastores, que são nossos professores, e nos jogam no pó. No segundo ano, nós começamos a perceber que é hora de começar a se calar. No terceiro ano, a gente procura força para fazer evangelismo e não temos, não sabemos. Vamos lá fazer alguma coisa. Quando chega no quarto ano, a gente está em desespero, querendo que voltemos nós estamos querendo que voltemos para o primeiro ano, porque chegou a hora de ser pastor e a gente não sabe, não aprendeu. Porque aquilo que nos ensinou é útil, é necessário, mas não é o que realmente importa, não é o que é essencial do ministério. Será a prática? Será a dependência do Espírito? Pastor não quer ser irmãozinho. Mas é preciso ser irmãozinho. É preciso ter pastor que pastoreie grandes igrejas, que esteja nos palácios dos reis, que pastoreie grandes centros urbanos, mas que esteja pronto a andar de bicicleta. Bicicleta velha do irmão, bicicleta emprestada. Andar de moto, cair de moto, como eu caí muitas vezes nas estradas de Baixão dos Oliveiras, município de Barra, na Bahia. É preciso andar de jegue, de jumento. A obra vai necessitar de homens que queiram andar de jumento. Irmãozinho que anda de jumento, irmãozinho que coloca a sua esposa na garupa da sua bicicleta e a filha no quadro da bicicleta e talvez uma outra filha no braço da esposa. Ele vai, pedala 2, 3 quilômetros para chegar na igreja que não tem ar-condicionado, tem um ventilador barulhento. Foi uma das igrejas de Mar Grande, na ilha de Mar Grande, em Salvador, que numa manhã de sábado, de férias, eu assisti uma das ensinações mais lindas sobre o vaso e o oleiro, na manhã de sábado. Se alguém aí está assistindo, estava naquele dia, receba meu abraço. O irmãozinho é bênção. O irmãozinho faz sucesso. Obrigado, irmãozinho, por tolerar nós, pastores, muitas vezes orgulhosos, metidos, nariz empinados. Ensine-nos a sermos irmãozinhos. Ensine o pastor a ter quarto de guerra. E agora eu vou voltar a compartilhar a tela para mostrar umas imagens, alguns exemplos. Deixa eu ver só onde eu mostro. Esse aqui. Eu vou mostrar 3 exemplos aqui. O primeiro é o Ian. Ian é um menino que nasceu, se criou na cidade de Ponto Novo, no interior da Bahia. Tem muita gente de Ponto Novo assistindo a gente aqui agora. E tem muita gente da Associação Bahia Norte, que conhece o Ian. Ian foi parar na divisão sul-americana e pregou para os presidentes da divisão sul-americana. Literalmente, irmãozinho. Esse menino leva muitas pessoas para Cristo. Ele prega, ele faz evangelismo, ele prega nas igrejas. Ele fala como gente grande. Ele é da Bahia. Outro exemplo é o Mateus. Mateus, vocês conhecem também, que o pastor Wagner já rodou o vídeo dele aqui. Eu não vou rodar hoje, porque eu vou rodar um outro vídeo. Mas o vídeo do Mateus também está disponível no YouTube para você assistir. E o outro menino que aparece aí já tem uns cabelos grisalhos, Nenilton Oliveira. Essa foto é para anunciar que Nenilton acabava de se tornar o líder de mordomia cristã para a Associação Mineira Norte, com sede em Montes Claros, em Minas Gerais. Sabe quem é Nenilton? Nenilton era o vendedor de pão
no interior da Bahia, na cidade da Barra, do Rio Grande, onde fui pastor nos anos 2008, 2009. Quando eu cheguei lá, ele tinha pouco tempo que tinha chegado de São Paulo. Saiu do interior, ele foi criado no Brejo dos Olhos d'Água. Está no Google essa localização. Brejo dos Olhos d'Água, Barra, Bahia. Lá ele foi criado. E de lá ele saiu e foi para São Paulo. E quando adquiriu algum recurso, comprou um notebook Sony Vaio e um projetor. E decidiu, depois de um tempo, voltar para a sua terra e se tornou evangelista. Quando o então pastor Lincoln era pastor na Barra, ele fez muitos evangelismos. E quando eu cheguei lá em 2008, tive a oportunidade de conhecer o Nenilton. Mas sabe como eu conheci Nenilton? Eu fui apresentado à igreja na Barra, estava lá o então departamental do Ministério Jovem, da Associação Bahia Central, o pastor Deusdete, e às 4 da tarde, um monte de irmãozinho, e eu também, lotamos umas caminhonetes, umas D10 e mais uma caminhonete, uma D20, e adentramos nas estradas de chão por 50 quilômetros e chegamos ao povoado do Brejo dos Olhos d'Água. Lá estava acontecendo o evangelismo de Caleb, no mês de janeiro, porque lá na Bahia acontece no mês de janeiro. E entrou, sentei à noite, eu não tinha conhecido, vi só o movimento deles por lá. E à noite, vamos assistir à palestra sobre o reino de Deus. E um moleque estava lá, esse rapaz com 19, 20 anos, talvez, terno, gravata, todo mundo com pés empoeirados, nas ruas, estradas de chão, algumas casas naquela vila chamada Brejo, existem alguns brejos, onde eles regam cana e produzem cana e fazem rapadura, melados. Eu me lembro da frase dele: o céu, as ruas de ouro está lá, mas não necessariamente preparada para os grandes. Quem vai pisar? Nenilton de Oliveira. E no seu sermão eu lembro que o pastor Deusdete olhou para mim e disse: ele é muito bom, cara. Eu e Deusdete éramos pastores, eu estava estreando naquela noite como pastor. E lá estava o irmãozinho. O tempo passou e eu tive muitas experiências com Nenilton. Ele que acordava todos os dias às 3, 4 da manhã para ler o Espírito de Profecia, a Bíblia, orar, e às 5 ele saía para vender pão na comunidade. Ó, o pão! Lembro dos seus gritos, ecoam em meus ouvidos até hoje. Eu ia com ele nas madrugadas para vender o pão, e ele dizendo: olha o pão! Olha sua voz. E ele vendia pão e falava dos planos. Pastor, tem mais 2 para batizar. Vamos fazer evangelismo, pastor, em tal lugar. E ele fazia evangelismo em Buritirama, na cidade de 90 quilômetros, e fazia Caleb em Gentil do Ouro. Passei somente 2 anos e eu queria ver Nenilton sendo pastor. Pastor Deusdete disse: Moreira, pastor, Nenilton é pastor. Eu dizia: ele é apóstolo de Deus. Ele é uma inspiração para mim. Ele me ensina. Ele me educa. Ele é o que eu não sou. Ele é o que eu preciso ser. Eu quero ver Nenilton sendo pastor, mas eu também era um irmãozinho, não tinha o que dizer. Até que depois de mim veio um outro pastor, pastor Ariosto, em 2010. E o pastor Ariosto tinha outra visão de mundo, morou na Europa e começou a ajudar. Preparou ele, a esposa dele, a irmã Adriana: vou lhe preparar para falar o português correto, tem que corrigir isso aqui, é por aqui, por aqui. E disse, abriu os caminhos: vai para a Bolívia, faz vestibular na Bolívia. O irmãozinho que não conseguiu acesso no vestibular concorrido dos ilustres, do NASP, da FADBA, da FAAMA, conseguiu na Bolívia. Passaram-se 4 anos, ou foram 5, aliás, que lá são 5 anos. E o irmãozinho ficou trabalhando como obreiro bíblico, ali em Campinas, São Paulo, com o pastor Oswaldo, fazendo evangelismo. Me levou para eu realizar um roupão da fé na igreja esqueci o nome aqui agora, lá em Campinas, é o nome de uma cidade, o bairro é o nome de uma cidade europeia. Batizamos muitas pessoas e ele continuou fazendo evangelismo, ele sempre fazia evangelismo.
até que recebi um convite para trabalhar como um coordenador de missão Caleb no norte de Minas. O pastor Deusdete estava lá e falou dele, chamou, venha para cá, largue, que aqui vai ser o caminho para você ser chamado, efetivado como um pastor. Até que foi. E ele se tornou pastor do distrito de Itacarambi, no norte de Minas. O povo é apaixonado por esse menino aqui. O povo é apaixonado por ele. Ele me convidou no carnaval de 2020, antes da pandemia. Eu fui ser o orador do congresso, do carnaval lá. Muitas pessoas batizadas. Uma igreja amando e chorando, esse homem vai embora, o que será de nós? Ficou mais um ano por clamor, mas não pôde ficar por muito tempo. Quando se esperava que seria o departamental de ministério pessoal, para a surpresa, foi chamado para ser departamental de mordomia cristã. Estou de passagem comprada para ter a oportunidade de passar uma semana com ele, com o Espírito Santo e com os irmãozinhos valorosos de Montes Claros, pela graça de Deus, de 13 a 20 de agosto. Nós estaremos juntos aí outra vez. E Nenildo continua sendo o irmãozinho. Mas deixe-me falar de outra pessoa. Aliás, agora eu não vou falar. Eu quero que vocês vejam essa irmãzinha aqui. Olhe, essa foto é só para vocês olharem a parede dela. Blocos com parede chapiscada e a decoração são telhas pintadas por ela. Não quadros de Picasso. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo.
Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Enquanto Andressa se dirigia para pregar na sua igreja, o carro onde ela estava chocou contra um caminhão. E nessa tragédia automobilística morreram 4 mulheres, inclusive Andressa, com 14 anos. No pouco que viveu, fez muito. Levou mais de 100 pessoas ao batismo e inúmeras outras foram influenciadas por seu exemplo. Fez tudo o que podia, quanto pôde. E você? Se não fizermos nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Aí esse anjo não tem como não se emocionar e não chorar. Eu até tinha vontade de alimentar o pensamento, de dizer, um dia eu vou chegar no céu e dizer, por quê? Por que Andressa? Mas como observou o pastor Gondim, eu nem vou querer perguntar essas coisas mais, talvez. Eu vou encerrar essa mensagem com uma história bíblica agora, antiga. Estamos no ano 700 e poucos antes de Cristo, quando, por causa da apostasia, Israel, o povo está sob os juízos de Deus, a cidade de Samaria ficou sitiada pelos sírios. A fome reinou em Samaria. A mãe comeu o próprio filho. Em desespero, em trevas. As trevas dominavam. Ninguém buscava o Senhor. Mas o profeta Eliseu declarou... Então, eu vou voltar aqui ao compartilhamento da imagem. E o profeta Eliseu disse que estava chegando a fome. Fora da cidade, havia 4 leprosos. E ao anoitecer, olharam uns para os outros e disseram, o que vamos fazer? Se nós ficarmos na cidade, vamos morrer de fome, e lá não tem comida. Mas se nós formos no acampamento dos sírios, e se lá tiver comida, a gente vai comer. E se ele nos matar, nada demais. Tão somente morreremos. Está no 2º livro de Reis, capítulo 7. Vamos agora, vamos ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E aqueles 4 leprosos foram para o acampamento e, para sua surpresa, não havia ninguém. Deus tinha feito um barulho à noite. E os sírios entenderam, pensaram que Israel tinha conseguido fazer uma grande aliança com potências e estavam vindo para destruí-los. E eles fugiram todos, deixaram os acampamentos com grande despojo. E depois que aqueles leprosos começaram a comer, se fartaram, eles pensaram nos irmãos. Eles se sentiram culpados. E eu encontro no verso 7 uma das declarações mais impressionantes da Bíblia. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos
Se esperarmos até a luz da manhã, se esperarmos amanhecer o dia, nós seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos para a casa do rei, anunciemos que a guerra acabou, que Deus trouxe salvação, que tem comida, que saiam das trevas e venham para a luz. Anunciemos. Foram esses que perderam o amor da sua própria vida, foram conhecedores dos maiores tesouros, ainda que terrenos, mas que têm uma aplicabilidade simbólica para o céu, da salvação. O Evangelho, as boas novas, tem sido anunciada em grande parte por aqueles que perderam o amor da sua própria vida, por aqueles que não estão fazendo caso da gravata, do português correto, dos luxos do templo. Estão preocupados então somente em anunciar a salvação. Não posso esperar amanhecer o dia. É agora. É início da noite, 7 da noite, 8 da noite. Vamos na noite mesmo anunciar. Depressa. Senão seremos tidos por culpados diante de Deus. Ô José Moreira, você será tido por culpado se anunciar hoje. Se o teu dia não for bom hoje, se deixar para amanhã. Isso não é obra de reis. Isso não é obra de sacerdotes. Isso é obra de portadores de ranceníase, dentre os quais eu quero ser. Eu quero ser esse marginalizado. Eu quero ser esse que a sociedade despreza. Que espetáculo ao mundo. Mas que para os olhos do meu mestre eu sou o sal da terra e luz do mundo. Eu quero ser este, pastor Wagner, porque a glória dessa terra é passageira. A vida passa depressa. Hoje é dia de boas novas. Você está de barriga cheia? Corra e anuncie para os outros. Você é irmãozinho? Alegre-se com isso. Louve a Deus porque você é irmãozinho. Eu recebi algumas mensagens aqui informando o nome do juiz meritíssimo, Dr. Vanderlei. Deus seja louvado por tua vida, meu querido. Deus deseja que haja muitos Vanderleis, que muitos magistrados usem a sua influência para salvar pessoas, que muitos prefeitos, muitos gerentes de banco, muitos advogados, grandes figuras públicas usem a sua influência para ganhar pessoas. Mas não esqueçamos que a riqueza é um perigo, que a ascensão é perigosa, que as glórias e os elogios humanos são perigosos para a espiritualidade, para a fé. E que se for para honrar Cristo sendo irmãozinho, sendo portador de ranceníase, fique na condição que você está para honrar Cristo. E Deus será com você. Irmão querido, está você satisfeito na condição que você se encontra? Precisa mudar? Andou você ansiando por grandezas dessa terra? Se o teu desejo é dizer para Deus, Senhor, eu prefiro ser um irmãozinho salvo e que salve os outros, a ser um grande homem segundo o mundo e não contribuir com o avanço do reino, correr risco de perder-me a mim mesmo, perder minha família. Então me deixe ser irmãozinho. Pastor, eu quero pedir que o senhor toque a música e eu volto para fazer a oração. Sei como o senhor prefere. Queria pedir que o senhor compartilhasse aí um pouco da música, pelo menos até a primeira estrofe e o refrão dessa música, pastor.
Pode orar e em seguida eu coloco o salmo. Ok. Ó Senhor Deus, teus caminhos são tão diferentes dos nossos, tua visão é tão diferente das nossas. E nós ficamos com a tua visão, nós queremos seguir os teus caminhos. Te agradecemos hoje pela vida de Ian, de Mateus, de Nenilton, de Andressa Barragana e dos milhões a quem estes aqui representam. Muito obrigado pela inspiração que a vida deles é para nós. Nós desejamos ser tais quais eles, humildes, na dependência do Espírito, do ensino de Jesus, considerando os outros superiores a nós mesmos, sempre submissos uns aos outros, servindo ao Senhor, que é manso e humilde de coração. Que assim seja em nossa vida, guiados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.